bom dia a todos. Bem-vindos aqui a mais um encontro do Grupo Sigilo. Eu queria agradecer a presença de vocês nessa data tão próxima do Natal já, né? Mas também acredito que vai ser uma ótima maneira da gente encerrar esse ano com chave de ouro, né? A gente vai, então, mais uma vez aqui receber a colega Ana Leal de Faria, que é uma das mais importantes representantes dos estudos sobre a história da diplomacia em Portugal, e que é professora jubilada da Universidade de Lisboa, e que hoje, cujos estudos são, ao meu ver, incontornáveis para quem quiser se ocupar de diplomacia na Península Ibérica. Então, muito obrigada, Ana, por ter aceitado voltar aqui a se encontrar com a gente e permitir que a gente pudesse escutar você ainda nesse ano, certo? Eu vou passar a palavra para você e, no final, eu vou fazer a mediação das perguntas. Muito obrigada, agradeço em meu nome e em nome do nosso grupo. Bom dia a todos, muito obrigada, professora Marília, agradeço imenso o convite, é um prazer estar convosco, é um prazer rever tantos amigos que encontrei e conheci da outra vez, e queria agradecer imenso o convite, que me honra imenso, e gosto muito de a rever, em boa saúde, o que da outra vez não foi possível. Espero não esmaçar muito, e dizer que, de facto, estou muito feliz por estar convosco de novo e conseguir ainda revê-los neste ano triste, que vamos ver se acaba da melhor maneira possível e começa ainda melhor, não é? Eu pensei, enfim, como fiquei com a minha conferência a meio, e para não esmaçar muito, iria começar por fazer um bocadinho o ponto da situação, o resumo daquilo que foi dito da vez anterior, já não me lembro bem o dia em que foi, para depois então avançar e concluir a conferência. Digamos que esta é a segunda parte, esta será a segunda parte dessa primeira conferência. O tema, como sabem, abrange um problema que da Europa medieval passou para a América, o tema da definição de fronteiras entre dois territórios, neste caso também de dois países vizinhos na Europa, Portugal e Espanha, e vizinhos na América também. Também o tema abrange uma estratégia diplomática que também tem origem medieval, o recurso a laços familiares para a mediação de conflitos, na medida em que, e já referi isso na conferência anterior, na Europa a afirmação dos Estados ligou-se às redes familiares entre os monarcas, portanto às alianças dinásticas, cujas uniões, cujos casamentos tinham um profundo significado político, na medida em que, na Idade Média, muitas vezes selaram tratados de paz e sempre patenteavam alianças, não é? Duas famílias monárquicas que se uniam, simbolizavam, portanto, a união e a aliança e a boa relação entre dois reinos. Não impedia a guerra, estas alianças não impediam a guerra, mas muitas vezes abriam canais de comunicação mais fáceis quando se tratava de negociar a paz, e é este o caso que vamos tratar hoje, ou seja, a visita da rainha viúva de Portugal ao seu irmão, rei de Espanha, Carlos III, para as negociações da paz entre os dois reinos, e também os limites, e portanto, digamos assim, negociações essas que tiveram profundas implicações na definição das fronteiras do Brasil. Outra questão que, portanto, é a questão que vamos tratar, prende-se com a diplomacia de ambos os reinos, Portugal e Espanha, que aproveitou essas relações familiares para facilitar precisamente um tratado de paz e de amizade numa época que coincide com profundas mudanças no plano internacional. Uma época em que os espaços coloniais se tinham transformado
aliás, ao longo do século XVIII, os espaços coloniais tinham-se transformado em campo de confrontos violentos entre as potências, mas nesta altura, no terceiro quartel, no último quartel do século XVIII, os espaços coloniais transformaram-se de facto em espaços de confronto, mas a força das armas, e estou a pensar na independência dos Estados Unidos, não atingiu os territórios das potências coloniais na Europa. Reparem que ainda estamos num tempo em que a noção de unidade estatal, territorial e mesmo identitária não existia. E, portanto, muitas das lutas marítimas e coloniais da primeira parte dos três primeiros quartéis do século XVIII eram prolongamentos de conflitos que se realizavam na Europa e, portanto, refletiam as relações políticas entre as 5 potências que tinham o Império Ultramarino. Inglaterra, França, Espanha, que eram as maiores, Portugal e a Holanda também. O maior desses conflitos será a Guerra da Independência dos Estados Unidos, e coincidindo com esse conflito no tempo, temos as negociações ainda, digamos assim, no decurso de um conflito europeu, as negociações para uma solução quanto à disputa entre Portugal e Espanha sobre as definições dos seus espaços coloniais na América Meridional. Tudo isto se revestiu de uma outra componente que não podemos esquecer de forma nenhuma quando falamos em relações internacionais, que é o segredo, o sigilo. Estava em jogo a assinatura de uma aliança defensiva e comercial, luso-espanhola, que poderia pôr em causa os interesses de Inglaterra, por sua vez aliada de Portugal por vários tratados anteriores, e também os interesses de França, por sua vez rival de Inglaterra e interessada no apoio espanhol, precisamente no contexto da Guerra de Independência dos Estados Unidos, em que precisamente em 1777, com a vitória de Saratoga americana, os franceses decidem-se pelo apoio aos revoltosos contra Inglaterra. Portanto, neste contexto, a mediação da Rainha-Mãe, Dona Mariana Vitória, e irmã do rei de Espanha, surgia como uma possibilidade com vantagens evidentes. Por um lado, a negociação era mais fácil se fosse direta, por outro lado, a pretexto desse encontro entre irmãos, isso podia escamotear o eventual fracasso. Se as negociações não resultassem bem, havia sempre a aparência de que a visita de Dona Mariana Vitória não tinha passado disso mesmo. Era uma visita de cortesia, de amizade fraterna entre irmãos que não se viam creio que há 48 anos, desde que a Dona Mariana Vitória, muito jovem ainda, com 11 anos, tinha abandonado a corte de Madrid em 1729 para casar com o príncipe herdeiro de Portugal, o futuro Dom José. Portanto, ela não via o irmão, estamos em 1777, ela não via o irmão desde 1729. Portanto, 40 e muitos anos de distância. Havia cartas, comunicavam por cartas, cartas sempre cautelosas. Reparem que nas cartas entre as famílias reinantes havia sempre proclamação de amizade, de amor, de muito carinho. As cartas, temos que pôr algumas reservas, não quer dizer que não houvesse laços que os unissem, evidentemente que existiam, mas às vezes havia guerra também pelo meio. Essas cartas destinavam-se a ser lidas por terceiros, não escapavam à leitura, não é, das chancelarias, e portanto eram cartas cautelosas e destinadas a serem lidas por outros. Portugal tinha sofrido uma humilhação muito grande com a conquista de Santa Catarina, já falámos disso na vez anterior. A conquista foi feita, realizada sem praticamente
qualquer resistência por parte da guarnição da fortaleza de Santa Catarina. Alguns oficiais desertaram para não serem presos, outros foram presos, os espanhóis fizeram 140 prisioneiros, creio eu. Portugal tinha sido humilhado, portanto que em Espanha foi logo publicada essa vitória de Dom Pedro Ceballos, e rapidamente a notícia alastrou por todas as gazetas da Europa, portanto era uma humilhação de um país soberano. Portugal exigia a cessação das hostilidades da América Meridional, com a evacuação para a Europa de todas as quadras e tropas espanholas, exigia também o Tratado de Madrid com base para a demarcação de limites, exigia o estabelecimento de um prazo para a restituição de tudo quanto as tropas espanholas tinham tomado, aceitando então evacuar também a colónia do Sacramento, desde que não houvesse dúvida, Portugal aceitaria evacuar a colónia de Sacramento e entregá-la à Espanha, desde que não houvesse dúvida quanto ao ponto de partida da linha de limites. E esse ponto de partida exigia que fosse os mapas elaborados em 1750. Mais tarde fizeram-se novos mapas, mas naquela altura Portugal reclamava que não havia tempo para fazer novos mapas, havia pressa em assinar o tratado, não havia tempo para novos mapas e para a nomeação de expedições, de geólogos, de matemáticos, e portanto isso ficou para mais tarde. Exigia também que rapidamente se assinassem os artigos sobre o comércio, regulando, portanto, os géneros, os direitos, as liberdades e franquias dos géneros do comércio entre Portugal e Espanha. Posto isto, estava-se num impasse, tinha-se chegado a um impasse, e vimos também ainda na conferência passada que esse impasse acabou por ser desbloqueado com a aceitação de Portugal em ceder alguns pontos, alguns lugares. Diga-se passagem que na correspondência diplomática vem às vezes um termo pouco bonito, um buraco na costa da África. Os espanhóis queriam um buraco na costa da África onde fosse um entreposto para o comércio dos escravos. Ora, essa cedência, que acabou por ficar combinado ser as ilhas de Annebon e Fernando Pó, essa cedência corria o risco de desgostar, ofender as potências que negociavam escravos. Portanto, sobretudo os ingleses, também os holandeses, mas o problema aqui era sobretudo os ingleses que também cobiçavam esses lugares. Havia, portanto, esse receio de que se Paris ou Londres soubessem que se preparava um tratado de comércio e que se concediam à Espanha estabelecimentos em África, tudo fariam para impedir o acordo, e foi, portanto, para evitar esse perigo que se combinou que tudo o que dissesse respeito ao comércio e à África se, e cito, metesse em artigos separados e secretos. O Tratado de Santo Ildefonso, portanto, e foi aqui que nós ficámos, assinado a 1 de outubro de 1777, tem uma grande componente de segredo, com 6 artigos, precisamente para não, porque se receava de facto que houvesse impedimentos por parte das potências referidas, tanto Inglaterra como França. E portanto, esse acordo, os artigos secretos desse acordo diziam respeito, portanto, a um tratado, à promessa da assinatura de um novo tratado definitivo de limites, no artigo 1, permitia-se também fechar mutuamente os portos da América Meridional aos inimigos recíprocos, artigo 2. Portugal aceitou ceder à Espanha as ilhas de Annebon e de Fernando Pó, artigo 3 e artigo 6. Entretanto, patenteou-se, não é, todo o restante acordo, mas apenas se publicou em dezembro. Ele foi assinado dia 1 de outubro, mas apenas foi tornado público em dezembro,
tais eram os receios de descontentamento por parte das outras potências e, portanto, o acordo, muito rapidamente, o que foi tornado público foi a libertação recíproca de prisioneiros, a entrega da margem setentrional do Rio da Prata aos espanhóis, a colónia do Sacramento com o seu território e a São de Gabriel e mais estabelecimentos, também a definição da fronteira meridional do Brasil, que estava diminuída, mas era menos controversa. Portugal reconheceu também o domínio das Ilhas Filipinas, Marianas e o mais que possuía nessa parte do globo, renunciando a qualquer direito que poderia ter sobre elas pelo Tratado de Tordesilhas. Portanto, o Tratado de Tordesilhas ficou definitivamente encerrado, o Tratado de Tordesilhas e também a Escritura de Saragossa, celebrada com Carlos V em 1529, e a Espanha comprometeu-se então a restituir e evacuar a ilha de Santa Catarina. Entretanto, o embaixador de Portugal em Madrid, Francisco Sousa Coutinho, recebeu ordens para se informar sobre o mais absoluto sigilo sobre todos os preparativos que a Corte de Madrid estava a fazer para receber a Rainha-Mãe e a sua numerosa comitiva. E a Rainha-Mãe acaba por partir a 21 de outubro de 1777, levou 3 semanas ou mais a chegar a Madrid, portanto chega a Madrid nos princípios de novembro desse ano, portanto algumas semanas já depois da assinatura do Tratado de Santo Ildefonso. Entretanto, numa altura em que a França já tinha claramente declarado o seu apoio aos revoltosos da América do Norte. Preparava-se, portanto, a França para entrar no conflito americano e pressionava o gabinete espanhol para participar também nos tratados e nas negociações com Portugal. Por sua vez, os espanhóis pressionavam Portugal para aceitar essa proposta, o que o gabinete português recusava completamente e se equivalia a dar um passo em falso, arriscando a hostilidade inglesa. Portanto, o que se conseguiu fazer foi conseguir de Londres o estabelecimento para Portugal de um estatuto de neutralidade e insistir com Madrid que se cumprisse, novamente no mais absoluto segredo, o Tratado de Santo Ildefonso, estipulado nesse tratado, e, portanto, mantendo todas as potências na convicção de que entre Portugal e Espanha só se estavam a ajustar os limites das colónias respectivas na América Meridional e, portanto, a paz entre os dois Estados. Portanto, como eu já disse há pouco, o sigilo manteve-se o mais tempo possível, só em meados de dezembro foi divulgado o acordo de Santo Ildefonso, com a desculpa de que o tratado tinha demorado muito tempo a imprimir e essa explicação pelo menos calou os ministros estrangeiros, mas a suspeita da existência de artigos secretos permanecia e, portanto, foram muitíssimas, e há pouco a professora Marília estava a referir um trabalho que vão fazer, creio eu, sobre fake news. Não é de agora. As fake news foram frequentes nesta altura, como em muitas outras. Seria uma pesquisa também interessante, só será possível depois de muita leitura ver as fake news do século XVIII ou de outra época em que, nos períodos em que de facto as potências e, digamos, as relações internacionais mais se entrelaçam e em que há suspeitas de facto que há negociações que confluem com os interesses uns dos outros. Portanto, os boatos, na correspondência diplomática encontramos muita referência a boatos, rumores, muitas vezes lançados para ver se alguém dá um passo em falso, se consegue descair, se se consegue descobrir algum segredo, alguma coisa que se prepara em segredo. E, portanto, entretanto, preparava-se de facto um tratado, não é? Preparava-se de facto um tratado que implicava uma negociação cautelosa, porque era preciso conciliar o que se tinha e o que se ia assinar com Espanha
com os compromissos que Portugal tinha contraído em tratados anteriores com a Inglaterra. Portanto, não se podia dar nenhum motivo para que os ingleses suspeitassem ou sequer interpretassem que se Portugal estava pronto como se diz na documentação, se rompia os tratados que tinha estabelecido anteriormente com a Inglaterra. E, portanto, era necessário que o novo tratado que se ia ajustar com Espanha tivesse em conta, fosse regulado por 2 tratados anteriores que Portugal tinha assinado com Espanha, o Tratado de Paz de 1668, que pôs fim à Guerra da Aclamação ou da Restauração, e o Tratado de 1715, assinado em Utrecht, que pôs fim ao conflito da Guerra da Sucessão de Espanha, portanto ao conflito entre Portugal e Espanha, quando Portugal entra ao lado da Inglaterra na Guerra de Sucessão de Espanha. Esses 2 tratados assinados entre Portugal e Espanha, um em Lisboa e outro em Utrecht, foram assinados por mediação da Inglaterra. E, portanto, eles eram, digamos assim, o fiel, digamos, o rumo a seguir. Era necessário que o novo tratado que Portugal e Espanha iriam assinar entre si tivesse em conta esses 2 tratados já garantidos por Inglaterra. E, portanto, esta era a situação político-diplomática quando Dona Mariana Vitória chegou à Corte de Madrid. Está lá durante um ano, mesmo, chega em novembro, partirá também em novembro do ano seguinte. E é uma situação interessante porque Dona Mariana Vitória, digamos, faz também refletir esta história diplomática no papel que a mulher desempenha em termos das relações internacionais. É um papel secundário, digamos assim, a diplomacia será até ao século XX em Portugal, só depois de 1974 é que admitiram mulheres na carreira diplomática. Portanto, dos últimos territórios, mesmo depois da magistratura, a deixar de ser o reduto eminentemente masculino. O que não quer dizer que as mulheres não desempenhassem um papel, embora secundário, como já disse, em termos de negociações diplomáticas. E este caso, a Dona Mariana Vitória, é muito interessante, porque ela não se limitou a, digamos, ser a capa de uma visita, uma situação diplomática, de uma negociação diplomática. Há casos anteriores. Estou-me a lembrar, por exemplo, da visita que a Duquesa de Orleans, em 1670, fez ao seu irmão Carlos II de Inglaterra, que serviu de cobertura a um tratado secreto assinado entre Luís XIV e Carlos II de Inglaterra, em 1670. Desse tratado, depois ficou conhecido pelo Traité de Madame, a Duquesa de Orleans tinha essa forma de tratamento, Madame, tornou-se depois, permaneceu secreto por 2 anos e tornou-se depois público quando ambos, Luís XIV e Carlos II, declaram guerra à Holanda. Portanto, no fundo era uma liga, uma aliança de amizade e de colaboração contra a Holanda. Mas a Madame, que morreu com suspeitas de envenenamento alguns dias depois do regresso dessa viagem, foi apenas a cobertura. Henriqueta Ana de Inglaterra foi apenas a cobertura das negociações. Foi o pretexto, portanto, a pretexto de uma visita entre irmãos, negociou-se um tratado secreto. Mas aqui, a Dona Mariana Vitória teve um papel muito maior, porque ela própria contribuiu e participou diretamente nas negociações. Ela esteve sempre em constante contacto com o embaixador e tentou conciliar e conseguiu conciliar a elaboração do tratado, que confirmava e completava o ajuste sobre os limites dos domínios de ambas as coroas na América, com
a visita ao irmão, com a sua participação na vida da corte, com as caçadas, com as festas, com os passeios, e portanto foi mais do que uma visita de cortesia ou uma visita de cortesia como cobertura de negociações, foi também ela própria, a Dona Mariana Vitória, elemento importante nessas negociações. Aliás, nos ofícios do embaixador, nós encontramos imensas referências a essas relações familiares e aos divertimentos, é muito interessante nesse aspecto, da vida para a vida cotidiana de corte. Dona Mariana Vitória gostava de objetos decorativos, de porcelana, visitou fábricas, manufaturas, fez várias molas, esteve doente várias vezes, portanto, através do embaixador também à Corte de Lisboa chegam os atestados médicos, portanto, também para a história da medicina esta correspondência diplomática é muito interessante, e esta e não só outras. Nós sabemos, ela era uma desportiva, montava a cavalo, passeava imenso, não perdia nenhuma oportunidade de vida ao ar livre, passeios, e sobretudo a pesca, mas sobretudo a caça. Ela participou em várias batidas aos lobos, matou vários lobos, caçadas a veados, agamos, perdizes, pombos, uma pontaria certeira. Parecia sempre bem disposta, tirando as vezes, e foram algumas em que esteve doente, e gostava muito de jogar. Os serões eram muito ocupados com um entretém muito frequente nas cortes, que era o jogo de cartas. Portanto, ela gostava muito da sua partida 31, não é um jogo complicado, e entretinha-se ao serão muitas vezes com essa distração. Mas ela acompanhou de perto sempre as negociações. Aliás, o embaixador tinha ordens da corte portuguesa para inteirar sempre do andamento dos trabalhos. Porque, no fim de contas, e cito, procura-se um acordo que nos una com a Espanha, mas sem nos comprometer com a Inglaterra. E essa era a questão. Se o tratado de aliança luso-espanhola estipulasse um compromisso que claramente transgredisse ou fosse contraditório com os acordos anteriores entre Portugal e Inglaterra, não seria de esperar, obviamente, que os ingleses pacificamente aceitassem essa situação. E, portanto, nas suas instruções, eu agora vou ler um pequeno texto do secretário de Estado, que recomendava: acerte-se, pois, no meio de não provocar a Inglaterra, e a Rainha Nossa Senhora, portanto, Dona Maria I, convirá em tudo o mais que for estreitar, fortificar e perpetuar a amizade, aliança e interesses das cortes de Lisboa e de Madrid. Tanto é o desejo e o gosto que Sua Majestade tem de comprazer e de se aliar com o seu augusto tio e com a real família católica. E tratava-se, portanto, de tentar conciliar tudo com todos, não é? O que se acordasse com os espanhóis, com o que se tinha acordado com Inglaterra. Aliás, Portugal tinha com a Inglaterra, nos tratados preliminares da Guerra de Sucessão de Espanha, o Tratado de 1703, tinha prometido demais a Inglaterra. E havia um bocado a noção disso. Tinha-se prometido à Inglaterra estar ao lado dos ingleses em todos os casos em que os ingleses entrassem em guerra, ou com a França ou com a Espanha. Portanto, era de facto um compromisso grave que digamos, maniatava de certa maneira Portugal nos braços, deixava Portugal nos braços da Inglaterra. A situação foi resolvida também o Conde de Florida Branca, o ministro de Estado espanhol. A ideia foi incluir tudo o que se estipulara nos tratados antecedentes assinados com Espanha, mas por mediação de Inglaterra, evitando agora que Inglaterra se pudesse queixar de alterar, de que se alterava o estabelecido, porque não se fazia mais do que renovar o que já estava feito. Eu estou a citar o ministro. Para evitar que os ingleses se pudessem queixar de alterarmos o estabelecido, porque não fazemos mais do que renovar o que já estava feito. E, portanto, a solução foi
transcrever ipsis verbis os artigos do Tratado de 1668, Tratado de Paz entre Portugal e Espanha, assinado por mediação de Inglaterra, os artigos 3 e 4 desse tratado, porque o artigo 3 dizia respeito à livre circulação entre Portugal e Espanha, como antes da União, como estava estabelecido antes da União Ibérica de 1580, portanto, como estava ainda no tempo de Dom Sebastião. E o artigo 4º assegurava a mesma segurança, liberdades e privilégios aos ingleses, ou seja, os ingleses tinham em Portugal os mesmos direitos de circulação, de livre circulação comercial que Portugal tinha combinado com Espanha. E, portanto, o artigo 8º do tratado que agora estava a negociar vai incluir a transcrição exata dos artigos 3 e 4 de um tratado anterior. Portanto, era a solução para não haver más interpretações. Depois, lá estavam os ministros os diplomatas, não é? Para interpretar e ajustar conforme as circunstâncias. O que nos leva a refletir que isto muito é papel, ou seja, em termos das relações internacionais, bem, em termos gerais, do ponto de vista da elaboração das leis, temos a letra da lei e o papel, no papel. Depois, na prática, melhores diplomatas ou na vida civil, advogados, melhores diplomatas ou melhores advogados ajustarão e farão valer os argumentos que convencerão a outra parte. Mas de qualquer maneira, depois desta solução, os ministros e embaixadores suspiravam de alívio. O embaixador de Portugal em Madrid dizia ao Ministro de Estado, ou ao Secretário de Estado em Lisboa: enfim, excelentíssimo senhor, saímos de 1000 embaraços e o tempo que vier nos ensinará, seja a estreitar mais esta aliança, seja a servir da outra, como nos for conveniente. E não é pouco fazer um intervalo de boa-fé entre as duas circunstâncias da Europa, para ou obter a neutralidade, ou seguir o partido que melhores conveniências nos fizer e maior segurança e sossego nos prestar nos tempos futuros. Portanto, para já temos um tratado que respeita a letra da lei. Depois faremos conforme for melhor para nós, conforme as circunstâncias. É que a política internacional, isso também se percebe, essas notícias também são dadas, obviamente, na correspondência diplomática, agravava-se na Europa com indícios de uma próxima guerra. E a guerra é uma das últimas guerras de antigo regime, digamos assim. É a guerra da sucessão da Baviera, foi também, no fundo é considerada a última guerra do género das guerras de gabinete. O que é que são guerras de gabinete? São guerras em que as tropas eram mobilizadas e combatiam no terreno, enquanto os diplomatas viajavam entre as diversas capitais para resolver os problemas dos seus monarcas. Portanto, mesmo guerra e diplomacia ao mesmo tempo. Portanto, os dois braços, digamos assim, da política externa em funcionamento. A guerra avança no terreno e os diplomatas negociam nos gabinetes. E quanto mais trunfo, digamos assim, ganham os generais no campo da batalha, mais trunfos têm os diplomatas para negociar nos gabinetes. E, portanto, era essa guerra avizinhava-se e na Europa era mais perigosa que a rivalidade franco-britânica. Nesta guerra não houve, o que houve sobretudo foi imensa fome. Foi uma guerra a guerra da sucessão da Baviera foi, no fim de contas, o confronto entre a Prússia e a Áustria, para evitar que a Áustria ficasse com a Baviera.
Foram algumas pequenas escaramuças, mas morreram milhares de soldados devido à doença, devido à fome, portanto, foi também por isso chamada a Guerra da Batata. O único alimento possível de encontrar, e foi de facto uma devastação muito grande devido de facto a esses flagelos que estão associados à guerra, a fome e a doença. Portanto, para Portugal e Espanha era urgente concluir as negociações. No fundo, nas palavras do embaixador de Portugal, para passar do restabelecimento dos males passados à segurança de uma neutralidade futura. Portanto, temia-se uma guerra devido aos maus sucessos dos ingleses da América Setentrional e, portanto, Lisboa não descansava até ver o seu Estado seguro, os bens e uma segura, com os seus bens seguros e uma segura neutralidade. Não se queria entrar em nenhuma guerra. Portanto, os trabalhos vão chegando ao fim. A minuta do Tratado de Aliança e Comércio que Portugal enviou, que Madrid enviou para Lisboa, foi aprovada em Lisboa, e enquanto se fazia a sua tradução para português, o embaixador recebeu ordens para expor tudo à Rainha-Mãe, e desde que a Rainha-Mãe o aprovasse, então se devia concluir e assinar. Tudo foi visto entre os ministros, mesmo as pautas aduaneiras, tudo o que dizia respeito às tarifas, tudo o que dizia respeito ao acordo comercial, e Dona Mariana Vitória, que estava doente, estava com fortes dores reumáticas, tinha a mão direita e os pés tolhidos, muita tosse, febre, foi sangrada várias vezes, mas mesmo assim cumpriu o seu papel, teve uma intervenção direta nas negociações, recebia, no fundo, entre as ordens da Corte de Lisboa e o seu acesso privilegiado ao rei, ao irmão, não é? Dona Mariana Vitória analisou atentamente o plano de tratado português e só depois de ter aprovado alguns dos seus artigos, os artigos mais controversos, consentiu que o embaixador o apresentasse ao ministro espanhol, e também a própria Dona Mariana Vitória interferiu para apressar a assinatura do tratado. É que, nos vésperas do dia marcado para a cerimónia da assinatura deste tratado, ficou conhecido como o Tratado do Pardo, foi, com tudo já passado a limpo, o texto passado a limpo nas duas línguas e pronto para ser assinado, o embaixador de Portugal recebeu ordens de Lisboa para esperar pela tradução que Lisboa tinha mandado fazer. Bem, Dona Mariana Vitória não aceitou isso. Ordenou ao embaixador que assinasse o documento mesmo assim, sem esperar a tradução vinda de Lisboa, sem esperar por mais qualquer ordem vinda de Lisboa. O embaixador obedeceu à rainha e diz quando, bem, também queria salvar a sua face, mas diz ele com infinito prazer do rei e dos príncipes. Ficou tudo muito contente, a ponto de Carlos III ter dado plenos poderes ao embaixador para, em seu nome, oferecer à Rainha de Portugal o que ela quisesse e dele dependesse. Bem, também palavras talvez excessivas, mas de qualquer maneira refletiam bem o alívio que na corte espanhola se sentiu com a assinatura do Tratado de Amizade e Garantia entre Dona Maria I de Portugal e Carlos III de Espanha. Este tratado, assinado no Real Sítio do Pardo, a 11 de março de 1773, ratificado por ambos os monarcas no dia 24 desse mês, e era, como já referi, ao mesmo tempo um tratado de aliança e um acordo de comércio. Posteriormente, em outubro desse ano, o tratado é completado com uma pauta aduaneira. Agora, vamos ver, o Tratado de Santo Ildefonso tinha tido como objeto estabelecer a paz e os limites dos domínios respectivos na América e na Ásia. Era, no entanto, um acordo provisório, para servir de base e fundamento ao definitivo. O definitivo completa, portanto, este provisório. Esse definitivo é o Tratado do Pardo, que tornava público os artigos secretos assinados em Santo Ildefonso, e que era muito cauteloso e hábil quanto à Inglaterra.
E, no fundo, o Tratado do Pardo não era apenas um tratado de aliança entre Portugal e Espanha, era verdadeiramente um acordo de neutralidade. O embaixador de Portugal considerou, e eu cito, uma grande obra que, na verdade, contribuindo para o sossego e felicidade de Portugal, fará certamente uma época na política de toda a Europa. E, de certa maneira, foi. O tratado afirmava paz e amizade entre duas nações, dava garantias recíprocas a todos os seus domínios da Europa e ilhas adjacentes, estabelecia que as duas nações gozariam reciprocamente nos seus respectivos domínios da Europa de todas as vantagens no comércio e todos os privilégios, liberdades e isenções que se haviam concedido até então e se concederiam dali por diante à nação mais favorecida e mais privilegiada de todas as que comerciavam nos mesmos, reconhecia a lista e as pautas e demais pautas entre Portugal e Espanha e vice-versa, tornava pública a cedência das ilhas de Annebon e Fernando Pó à coroa espanhola para o comércio de escravos pronto, o artigo 21 era, tornava público essa cedência como compensação pelas cessões, restituições e renúncias feitas no Tratado Preliminar de Limites do 1º de outubro, ou seja, o Tratado de Santo Ildefonso. O ponto da situação que dias depois o embaixador mandou para Lisboa dizia assim, mandou o ponto da situação e explicou tudo e depois dizia, este é em breve todo o estado do negócio atual, que a Rainha-Mãe Nossa Senhora me fez a honra de comunicar hoje com a alegria que lhe resulta de ver chegado o tempo para que tanto cooperou, de estabelecer como única e verdadeiramente sólida a união e estreita amizade entre as duas monarquias, que de facto é verdade, pelo menos verdade, tanto quanto nós podemos reconstituir, mas tanto quanto transparece pela documentação e pela vai-vem, porque o embaixador dá constantes notícias das reuniões que teve com Dona Mariana Vitória, dá notícias dos encontros de Dona Mariana Vitória com o irmão, portanto, através da relação desses movimentos, nós verificamos que Dona Mariana Vitória está a acompanhar as negociações. E o próprio embaixador também o diz, a alegria que lhe resulta de ver chegado o tempo para que tanto cooperou, de estabelecer como única e verdadeiramente sólida a união e amizade entre as duas monarquias. Dona Mariana Vitória ainda ficou em Madrid por mais uns largos meses, portanto ela só regressa em novembro desse ano de 1778, esteve lá portanto um ano, mais ou menos um ano, mais ou menos não, um ano certo. Diz o embaixador, quando ela saiu, deixou uma grande saudade na real família espanhola e nos povos a quem beneficiou muito a sua ardente caridade. À despedida, diz ele também, que o rei católico derramou bastantes lágrimas e exigiu da mesma senhora a promessa de voltar a vê-lo dentro de 2 ou 3 anos. Nenhum deles pôde fazer isso, porque Carlos III morreu no mês seguinte e a irmã seguiu cerca de 2 anos depois. De qualquer modo, a visita de Dona Mariana Vitória a Madrid permitiu um desanuviamento das relações entre os dois vizinhos, não é? Entre Portugal e Espanha. E eu não sei se já estou a falar há muito tempo, mas já vou terminar em breve. Quando começou a preparar o regresso de Dona Mariana Vitória, portanto, eu vou só acrescentar mais alguma coisa que tem a ver também com um costume frequente na diplomacia europeia. Quando começou a preparar o regresso de Dona Mariana Vitória, havia que pensar na troca de presentes, quer dizer, Dona Mariana Vitória iria deixar presentes em Madrid para agradecimento da forma como foi recebida e iria receber, e já estava a receber por parte do irmão, um deles foi um par de mesas manufaturadas com embutidos de mármore, não sei onde param as mesas, esta documentação diplomática também é interessante para o estudo da história da arte e da história da decoração, portanto, e o problema da troca de presentes é um problema importante, porque os presentes evidenciam a liberalidade, a generosidade de quem oferece. E, portanto, quanto mais ricos são os presentes,
há um ditado popular que diz: a pessoa não é rica pelo que tem, é rica pelo que dá. E, portanto, isto, se por um lado tem um profundo significado, digamos assim, até cristão, por outro lado, do ponto de vista das relações políticas, estes sinais exteriores de riqueza patenteiam, digamos assim, a riqueza. Portanto, são uns presentes luxuosos patenteiam a riqueza de quem oferece. Diplomaticamente, dizia o embaixador, os presentes a pessoas úteis e que, por outra parte, têm servido à Rainha-Mãe Nossa Senhora, era um dos artigos a conservar um império útil ao real serviço e uma voz sonora em toda a corte. Desgraçadamente, se vê no mundo que uma semelhante chave abre muitos gabinetes e facilita muitas vontades. E um soberano chega aos seus fins por todos os meios. O senhor rei Dom João V, o tal do ouro do Brasil, facilitou por eles sempre a sua neutralidade, e eram tão diferentes os tempos quanto está bem patente. Umas tantas facilidades, ao fundo de pouca importância em comércio e em hospitalidade às duas nações, sempre pela mediação desta e que depende da outra, nos conservarão em sossego. Portanto, sejamos generosos, mostremos a nossa liberalidade e isso permite abrir-nos portas e manter-nos em sossego. Dom João, que não é, no fundo, não evita, digamos assim, os conflitos, não é neutral quem quer, é quem pode. Dom João V conseguiu afastar-se de todos os grandes conflitos europeus porque o podia fazer, tinha riqueza suficiente para não precisar da Europa, porque ia buscar essa riqueza precisamente ao Brasil. Usou muito, digamos assim, a liberalidade de presentes, o luxo das embaixadas, a magnificência dos presentes para patentear a sua riqueza e, portanto, não necessidade dos outros. Tratava-se neste caso em que a Inglaterra está envolvida numa guerra com a sua colónia, que em breve iria deixar de o ser, e tratava-se, portanto, para o governo de Dona Maria de garantir uma política de neutralidade na Europa e, ao mesmo tempo, manter boas relações com o vizinho espanhol, que irá unir-se à França no ano seguinte contra a Inglaterra, precisamente no contexto da independência dos Estados Unidos. Nós somos felizes, dizia o embaixador, se nos conservarmos sempre em paz com a Espanha, o único vizinho que temos na Europa e na América. Não queremos entrar em guerra. Sempre que o oceano constitui uma área de potencial confronto, Portugal está nele envolvido. E no caso da Guerra da Independência dos Estados Unidos, a estratégia portuguesa era essa, era assegurar uma sólida conservação da amizade com a Espanha, e eu estou a citar obviamente o embaixador, de maneira que de concerto comum nos faça segurar também da França e não risque nada com a Inglaterra. Portanto, a neutralidade era, afinal de contas, um ponto de equilíbrio mais vantajoso para todos. Perante as crescentes dificuldades britânicas, Portugal vai ter que rever toda a sua política externa, até as suas relações económicas internacionais, alargando a sua rede de ação diplomática à Rússia, à Prússia, à Suécia e mais tarde também aos Estados Unidos da América. E retomou também a sua política, portanto, como vimos, de bom entendimento com Espanha, consolidando os laços familiares que uniam as duas cortes com uma dupla união matrimonial. Também interessa ao Brasil. Essa união matrimonial realizou-se em 1785, não foi combinada nesta altura, mas nesta altura abriu-se terreno para isso, que é o casamento de Dom João, infante Dom João, futuro de Dom João VI, com Dona Carlota Joaquina, e o infante de Espanha, Dom Gabriel com a infanta portuguesa, Dona Mariana Vitória. Há, portanto, uma nova troca de princesas, digamos assim, embora estas princesas já sejam princesas de segunda linha, não iam casar com herdeiros do trono,
mas Dom João depois e Dona Carlota Joaquina acabaram por ser, porque o infante, o príncipe herdeiro Dom José morreu de varíola, portanto Dom João será, e Dona Carlota Joaquina serão os futuros reis de Portugal e do Brasil. Aliás, Dom João VI, estabelece o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. É numa forma, isto pode ser, não é agora para aqui para tratar agora, mas inspirado de qualquer maneira no Reino Unido Britânico. Portanto, é uma ideia que surge e é apoiada no Congresso de Viena e à imagem do Reino Unido de Inglaterra, Escócia, Irlanda. Portanto, esta opção Portugal reformula a suposição de equilíbrio de modo a evitar a exclusividade de uma aliança, a aliança com a Inglaterra era dominante. O reinado de Dona Maria I, e na sequência isto foi logo no início do reinado de Dona Maria I, reformulou a subposição de equilíbrio e conquista, digamos assim, uma maior autonomia no plano internacional, porque conseguiu evitar a exclusividade da aliança inglesa e também teve a habilidade da diplomacia mariana de não excluir, ao mesmo tempo, sem hostilizar a França ou a Espanha. Porque no fundo eram potências estas 4 potências tinham pontos fundamentais no Atlântico e a crescente intervenção do Atlântico na vida europeia irá agravar a luta por posições estratégicas consideradas essenciais. Portanto, o século XVIII foi um tempo de permanentes e intensas negociações internacionais. Os soberanos eram sensíveis ao equilíbrio político, hesitavam em perturbá-lo, mas foi também um tempo de novas diplomacias, com a China, com a Índia, com Marrocos. E no fim do século assistimos a 2 lógicas. De um lado, a concorrência das potências europeias e do outro, a vontade de independência das colónias face à metrópole e, portanto, a constituição de novos países independentes. E agora estou aberto, muito obrigada pela vossa atenção, acho que gastei 1 hora, foi muito tempo, agradeço muito a vossa atenção e se tivermos ainda tempo para algumas questões que queiram colocar, estou à vossa disposição. Sim. Bom, eu agradeço muitíssimo, então, a colega pela excelente palestra, muito, muito interessante e muito feliz de descobrir que Portugal foi, então, pioneiro na diplomacia feminina, né? Me parece que isso é o que aponta essa fala, não? Professora Marília, eu não diria, não sei se foi pioneiro, quer dizer, não, se foi pioneiro, mas que certamente não esteve atrás de outros. É interessante porque na Idade, eu não sei, eu digo isto porque na Idade Média este tipo de diplomacia, que não é uma diplomacia profissional, portanto, é que nós assistimos na época moderna a uma crescente intervenção dos diplomatas nas negociações internacionais e a ausência, digamos assim, no século XVIII, há uma ausência dos monarcas, não são os monarcas que negociam, são os seus diplomatas. A última vez, na época moderna, que 2 soberanos se encontram no palco das negociações é Luís XIV e Filipe IV de Espanha, por ocasião do Congresso dos Pirineus, mas já tudo estava negociado pelos diplomatas. Eles foram lá só assinar e fazer a entrega de Dona Maria Teresa, da Infanta Maria Teresa, pelo pai, Filipe IV, ao seu primo e futuro marido, Luís XIV. Portanto, já estava tudo negociado pelos diplomatas. Não mais no século XVIII
os soberanos se encontram no teatro das negociações. Mas nós agora encontramos, de facto, como diz, uma mulher. Ela não é uma diplomata profissional, digamos assim, não temos ainda, mas temos um crescendo da profissionalização da diplomacia. Mas, de facto, é certamente uma das primeiras, assim, no que diz, pelo menos na época moderna, sim, na época moderna, prenuncia, digamos assim, de certa maneira, a capacidade, evidencia a capacidade das mulheres também de intervenção política num território eminentemente, que será eminentemente masculino, por isso, e vai ser ainda durante muitos anos, largas décadas, e por isso é interessante e por isso me interessei muito também por estas negociações, de facto, porque é de facto um caso interessante e, de certa maneira, pelo menos não é muito frequente, não é? Não terá sido a primeira, mas há um certo pioneirismo nessa participação. Eu fiquei bastante interessante para mim, me parece que é uma quantidade muito grande de documentação, né, porque essa reconstrução dessa embaixada é muito fina, muito cheia de detalhes. Aí eu queria perguntar, porque como eu estou acostumada com os períodos anteriores, sobre esses fundos documentais, se há uma mudança significativa nesses fundos a partir de Dom José, se essa questão do terremoto realmente afetou isso nos fundos em Portugal, porque me parece que há à disposição uma quantidade muito grande de documentação, um perfil plural de documentação, então eu queria que você faça um pouco sobre isso. Tem toda a razão. O terremoto foi devastador. O terremoto de 1755, esta minha leitura é de facto, como diz, muito pormenorizada, mas não é, um dos aspectos referidos nestas negociações, é precisamente o terremoto. Por exemplo, sobre a questão do mapa, sobre a questão do Tratado de 1750, havia dificuldade, estamos em 1778, 77, 78, o terremoto ocorrido uns 20 e tal anos, 20 e poucos anos antes, tinha privado, digamos assim, a chancelaria portuguesa de uma série de documentação relativa precisamente à assinatura do Tratado de Madrid. Houve dificuldade em encontrar o texto, havia uma escassez de mapas enorme. Porquê? Porque toda a chancelaria ardeu com o incêndio que se seguiu ao terremoto. A Secretaria de Estado, os papéis da Secretaria de Estado perderam-se. Salvaram-se alguns que tinham ido juntamente com os do Conselho, por engano, com os do Conselho da Guerra, que tinham sido transferidos para um local nas traseiras do Palácio Real e que não ardeu. Portanto, no Conselho da Guerra nós temos alguns papéis diplomáticos anteriores a 1755. Mas para o estudo da diplomacia portuguesa anterior a 1755, de facto há muitas lacunas, muitíssimas. Temos duplicados que estavam no Palácio de Mafra, temos papéis duplicados que estavam em conventos, temos também a correspondência que estava ainda nos arquivos mortos das legações no estrangeiro, portanto, e que ainda não tinham chegado a Portugal, mas efetivamente há um grande hiato, digamos assim, na documentação diplomática portuguesa anterior a 1755. Depois de 1755 tudo muda de figura, não é? E portanto a documentação sobre as relações de Portugal com as outras potências depois do terremoto pode tornar a pesquisa muito mais morosa, muito mais fina de facto por exemplo, neste caso, sobre estas negociações, são dois grandes caixotes cheios de papéis
com uma vantagem, digamos assim, porque são ofícios enviados da legação para a Secretaria de Estado e portanto, copiados. São cópias das minutas do embaixador, não é? São cópias feitas para serem lidas na corte e, portanto, muitíssimo bem escritas. A letra é muito fácil de ler. Uma letra caligráfica, bonita, bem desenhada, um papel com um filezinho dourado, um papel de boa qualidade, um formato, papel almaço, um formato grande, são maiores do que o formato A4, são fáceis de ler. Já a correspondência privada, que também é interessante, é mais difícil, a caligrafia é mais difícil. Mas sim, tem toda a razão, há a investigação que pode se tornar mais fina. Muitos destes, ou digamos, todos estes papéis foram para o Brasil acompanhando a corte, não é? Porque a ida do rei de Portugal para o Brasil foi muito interessante porque não foi, foi a transferência do Estado, quer dizer, o Estado português, a capital do Império Português, deixou de ser Lisboa, passou a ser o Rio de Janeiro. E portanto, esse período, por exemplo, as negociações à volta, por exemplo, do Congresso de Viena, 1815, da transferência da corte para o Brasil, há muita documentação. Depois, há documentação que praticamente regressa, não é? Quando a família real regressa a Lisboa, os papéis vêm também, mas muitos papéis também ficaram no Rio de Janeiro. Mas é de facto já um período em que a investigação é mais aprofundada, pode ser é mais fácil de aprofundar, não quer dizer que a outra também não seja aprofundada, é mais dispersa, não é? Está mais dispersa, para períodos anteriores está bem mais dispersa. A segunda metade do século XVIII é uma época muito, muito interessante e pouco estudada, no fim de contas não é muito estudada assim. E depois é interessante também a possibilidade, havendo bolsas havendo vacinas e podendo haver circulação, e também fazer o cruzamento com a informação que está nos arquivos estrangeiros. Eu, por exemplo, estudei neste período precisamente as relações entre Lisboa e Berlim, e estive em Berlim, no Arquivo de Estado de Berlim, onde está tudo bem organizado e onde encontramos a possibilidade de estudar portanto, a assinatura desse novo, digamos, diplomacia bilateral, digamos, o estabelecimento das relações diplomáticas bilaterais entre Lisboa e Berlim. Por exemplo, temos, portanto, havendo essa possibilidade, torna-se mais completa a informação, porque, por exemplo, para estudar diplomacia no período da Restauração, encontrei muito mais coisas, muito mais documentação em Paris, ou, por exemplo, em Simancas, nos arquivos de Estado espanhóis ou franceses, do que propriamente em Lisboa, porque de facto essa lacuna que o terremoto provocou foi muito fatal, digamos, para os papéis do Estado. Se a epidemia permitir, eu quero ir a Viena para ver os arquivos da época da Guerra de Sucessão. Sim, eu vou fazer trabalho, sim. Eu tenho muita vontade de ir ao arquivo procurar novas coisas. Antes de passar a palavra aos colegas, eu tinha mais duas questões rapidamente. Uma, me parece, né, que esse destaque que tem surgido desses personagens como a Dona Mariana tem sido fruto dessa renovação historiográfica dos últimos anos, em que se pensa os agentes para fora
dessa dimensão restrita aos embaixadores, que foi muito forte e que ainda é muito forte, mas ampliou um pouco essa questão dos agentes que atuam na diplomacia, me parece, para os cardeais, né, outras figuras, e também para figuras de segundo escalão, muitas vezes falando de espionagem. Aí eu queria saber se em Portugal existem esse movimento historiográfico também, de se pensar, se a fonte para isso, de pensar essa diplomacia da espionagem. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é a respeito dessa neutralidade que Portugal busca na segunda metade do 18 e saber e no que ela tem em comum e no que ela se diferencia em relação à neutralidade da segunda metade do 17, né? Que eu sei que foi muito estudada por você, então eu queria saber um pouco isso. Então, Dória, relativamente à questão da espionagem, é muito interessante. Existem alguns trabalhos, sim, embaixadores e espiões, um pouco, mas não existem muitos trabalhos, existem alguns trabalhos. Nós percebemos disso, não é? Na leitura da documentação. Na documentação, os embaixadores têm informadores, há códigos secretos, isso percebe-se, a correspondência diplomática é extraordinariamente rica e abriu muitas áreas de pesquisa. O papel da mulher, por exemplo, a questão da troca de presentes, evidenciam-se vários aspectos da vida de corte, cotidiano da corte, etc. Portanto, há os ofícios. Eu de brincadeira costumo dizer que quando pego naqueles caixotes e vou lendo pacientemente, um a um, ofício, por exemplo, num ano temos 200 e tal à vontade. Muitas vezes, quando as negociações são mais intensas, os embaixadores escrevem 2, 3 vezes por semana. E, portanto, torna-se um volume de documentação considerável. São como uma espécie de telenovelas, ou seja, os ofícios, quando nós lemos o ofício de forma vertical, não é? O ofício do princípio ao fim, há uma série de assuntos que são tratados, que são aflorados, que são mencionados. Uns são mais aprofundados do que outros. Se vamos ler o ofício seguinte, vamos encontrar a continuação desses assuntos. Portanto, há depois também, no fim de contas, uma forma transversal, se assim se pode dizer, de leitura, não é? Por digamos assim, por palavras-chave, por temas de especial interesse. E a espionagem é, de facto, um tema muito aliciante, não é? Muito aliciante. Mas eu, por exemplo, nas negociações que o Eduardo Ribeiro Macedo desenvolveu em Paris, e durante o período da Guerra da Holanda, em que da corte lhe pediam informações constantes, ele tinha espiões no terreno, ele tinha informadores no terreno, a quem pagava. E, portanto, isso sim. Por outro lado, o próprio embaixador era chamado, pelos próprios chamavam honnête espião, não é? O próprio embaixador era um espião, não é? E tinha por dever, mesmo não houvesse mais nada a fazer, tinha por dever informar a corte portuguesa de tudo e mais alguma coisa. Por isso, nos ofícios nós encontramos muitos boatos, coisas, aspectos em código, não fossem as cartas cair em mãos, em más mãos. Portanto, são de facto numa riqueza muito grande e de uma maneira geral, como eu também costumo dizer, bem escritos, porque são pessoas cultas que o estão a escrever, não é? Não tem nada a ver com os arquivos notariais, por exemplo, ou de outros tribunais, não tem nada a ver, não é? É um outro plano, é uma outra dimensão, de facto, pronto, eu gosto
acho proporcionavam argumentos de filmes muitíssimo interessantes. Fez-me uma outra pergunta que eu agora já não me recordo qual foi. Sobre a questão da neutralidade. A neutralidade portuguesa. A neutralidade. Professora Marília, Dom João V optou por uma política de neutralidade na sequência da Guerra da Sucessão de Espanha, desgostado pela forma como Portugal foi tratado à mesa das negociações por Inglaterra, no fim de contas, que fez Portugal entrar no conflito e depois, à mesa das negociações, a Inglaterra cuida dos seus interesses, não é verdade? E os interesses de Portugal foram secundarizados. Dom João V terá ficado muito jovem ainda, herdou a guerra sem iniciado no tempo do pai e terá ficado desiludido. Tinha possibilidade, porque não é neutral, como diz o professor Borges Macedo, não é neutral quem quer, é neutral quem pode, portanto, quem pode, no plano das relações internacionais, não se envolver nos conflitos em que entram os aliados, se não precisar desses aliados, não é? Se não precisar deles. Dom João V conseguiu sempre evitar o envolvimento nas questões europeias, não é? E virou-se, digamos assim, para a joia da coroa portuguesa na altura, que era o Brasil. E abandonou muito, inclusivamente o irmão tinha apoios para se candidatar a ser rei da Polónia, por exemplo, com o apoio da Áustria, não aceitou, não quis, não apoiou. Afastou-se, portanto, completamente dos conflitos. No século XVII, depois da assinatura da paz com Espanha, Portugal vai ser solicitado variadíssimas vezes, nomeadamente por França, para se envolver na Guerra da Holanda, por exemplo, e em todas as guerras em que esteve envolvido o Luís XIV. Conseguiu, mercê de manobras dilatórias inteligentes, muito recurso a reunir juntas para discutir os assuntos e depois a discussão dos assuntos, por exemplo, no caso da Guerra da Holanda foi notório, arrastaram-se tanto, a discussão na corte portuguesa arrastou-se tanto, foi-se adiando tanto a decisão de se entra ou não entra na guerra e ao lado de quem, que, portanto, a guerra acabou. A guerra acabou e Portugal também não consegue participar nas negociações, não se lhe aceita a participação. Poderia ter para os belicistas, digamos assim, a vantagem, o envolvimento de Portugal na guerra, a vantagem de conseguir um bom lugar à mesa das negociações, não é? Não se envolveu na guerra, nem se conseguiu um bom lugar à mesa das negociações, ou lugar nenhum, de forma a negociar a devolução por parte dos holandeses do que tinham tomado aos portugueses na Índia. Portugal ficou afastado. E Portugal afastou-se deliberadamente. Não havia condições, de qualquer maneira, nem económicas, nem sociais, depois de uma guerra desgastante de 28 anos, para participar em qualquer guerra. Portanto, Dom Pedro procurou sempre, a diplomacia de Dom Pedro procurou sempre o não envolvimento. Entra na Guerra da Sucessão de Espanha, porque quando lá está, é a presença do mar, quando a maior potência marítima, que é a Inglaterra, sai vitoriosa de um confronto naval com a França e a Espanha, no fundo, a deliberação da Corte de Lisboa centrou-se perante este dilema. Se ficarmos de fora, e se formos atacados no mar, quem nos pode ajudar? Só a Inglaterra. Portanto, a presença inglesa
torna-se forte, quer dizer, a necessidade do apoio marítimo britânico foram uma das considerações que levou Portugal a dar o dito por não dito, porque tinha aceito o Filipe d'Anjou, como Filipe V, tinha aceito o candidato francês, para dar o dito por não dito e ir apoiar o candidato austríaco. Portanto, mudou de campo, perdeu a neutralidade. Tentou recuperá-la e conseguiu durante o reinado de Dom João V. Tenta mantê-la no reinado de Dom José, mas perde-a. Os Mercedes chamou-lhe os efeitos bélicos da neutralidade. Ou seja, o que se passa com a Guerra Fantástica, ou seja, a invasão de Portugal pelas forças, pouco tempo, uns 4 meses, pelas forças franco-espanholas, resulta de facto de, ao querer ser neutral, não entrar no Pacto de Família Bourbon, que é um pacto contra a Inglaterra. Ficar neutral significa servir os interesses dos ingleses, não é? Portanto, quando os Bourbons se unem e querem o envolvimento de Portugal, a recusa de Portugal resulta na hostilidade de quem o convidou para entrar na aliança, porque a recusa de Portugal será apoiar a parte contrária, não é? Portanto, a posição de Portugal, do ponto de vista da política externa, é bastante distanciada da Europa. Repare que Portugal só tem fronteira com o Estado, só tem fronteira com a Espanha. Portugal está entre a Espanha e o mar, não é? E, portanto, a nossa vida, digamos, a vida dos portugueses, e veja-se os descobrimentos, em paz com Espanha, foi Portugal só podia crescer para o mar. Portugal não pode crescer para leste. Portugal, o crescer significa o aumento do território na Idade Média, e não podendo aumentar o território na Europa não tem hipótese, não é? Tem a Espanha, então virou-se para o mar. E, portanto, no mar, a partir do século XVIII, a grande potência que se atinge no século XVII é a Holanda, mas no século XVIII é claramente já a Inglaterra, não é? Portanto, no mar, a Inglaterra. E quando a Inglaterra se envolve em guerras no continente europeu e precisa do apoio de Portugal, é difícil manter a neutralidade. Por isso, a diplomacia de Dona Maria I é muito interessante, porque ao diversificar as alianças, ao assinar acordos bilaterais, portanto, troca de embaixadores com potências do leste, a Prússia e a Rússia, ao renovar relações diplomáticas que tinham caducado, que tinham sido interrompidas já há muitas décadas, com a Suécia, não é, com o Norte, também com a Dinamarca. Lisboa está a diversificar as suas no fim de contas, a sua diplomacia, as suas alianças, e isso permite uma relativa independência face à Inglaterra. Portanto, o que também não... Enfim, a Inglaterra também está envolvida na guerra dos Estados Unidos. Portanto, isto no fundo é um xadrez. Já no século XX é interessante no que diz respeito à neutralidade, no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra não queria que Portugal entrasse, mas Portugal aí quis entrar e não manteve a neutralidade. Há muita controvérsia a esse respeito, mas Portugal entra para não ficar sozinho, para não ficar de fora da mesa das negociações, porque na Primeira Guerra Mundial disputou-se os espaços coloniais portugueses em África, cobiçados tanto por ingleses como por alemães. E, portanto, num conflito entre a Inglaterra e a Alemanha, a Inglaterra não está interessada em que Portugal entre, mas Portugal está interessada em entrar para que a Inglaterra o abandone
no caso, sendo vitoriosa nas negociações de paz. Seria fatal, digamos assim, para os espaços que Portugal ocupava em África. Portanto, deliberada, e Portugal só entra na guerra em 1916, muito pouco preparado, foi muito mal para os nossos soldados, foi horrível, mas entra na guerra por causa, perde a neutralidade por causa do mar, no fim de contas, por causa das suas colónias ultramarinas, do ultramar. Porque aqui sossegadinhos, como dizia o ministro Dom Pedro, Portugal está à luz, está mais sossegado, a Europa à arte, Portugal está sossegado. Sempre Portugal pode evitar entrar em conflitos no continente europeu, procura não o fazer. Não, os seus interesses estão no mar, no outro lado do Atlântico. Depois já na segunda, Salazar manteve a neutralidade, negociou a neutralidade. E ser neutral é dar a um e a outro, tentar estabelecer um equilíbrio, que depois, pronto, isso dá um debate interessante, a questão da neutralidade. Eu agradeço muitíssimo, então vou passar agora as perguntas do público, certo? O Pedro Afonso, ele pergunta a respeito dos escritos econômicos, se há escritos econômicos feitos por outros diplomatas, além do Dom Duarte Ribeiro de Macedo. Ele é preocupado em especial para esse período pós-restauração. Estão publicados escritos económicos de Londres do Marquês de Pombal, quando foi diplomata, quando foi enviado a Londres. Há também o Cunha Bruxado, também tem escritos económicos. Há mais, há de facto, era uma das funções dos diplomatas, observar o que se passa, informar a corte de origem sobre tudo o que se considerava importante para o país, para o reino, não é? E, portanto, exemplos do que outros monarcas faziam, iniciativas que tinham do ponto de vista económico, que no século XVII e no século XVIII se dizia do ponto de vista do comércio, a economia ao comércio, a ideia da transação e o comércio implica ter coisas para vender, não é? Como implica ter coisas para vender, implica, em alguns casos, e é, por exemplo, os conselhos do Duarte Ribeiro de Macedo, o fomento interno, o fomento das manufaturas, o fomento da agricultura, portanto, as coisas estão ligadas. No fim de contas, sob a designação geral de comércio, significa todo o circuito económico, não é? E há de facto mais diplomatas atentos, Francisco de Sousa Pacheco, creio, na Holanda, há mais diplomatas atentos. Agora, aí está um campo interessante para explorar, acho eu. Mesmo os escritos económicos do Duarte Ribeiro de Macedo, inspirados no mercantilismo francês, eram pareceres dados para a corte, que repare que só serão divulgados, só serão publicados numa obra dedicada a Dom João VI no Brasil. Só serão publicados, portanto, pela primeira vez. Há uns jornais do exílio, jornais de Londres, publicam qualquer coisa, mas depois é 1816 ou 1817 que são publicados esses pareceres sobre a introdução das artes no reino, ou sobre a transplantação de frutos ao Brasil. Eram papéis de trabalho, digamos assim, que na época circularam entre os circuitos restritos da corte, dos ministros, não é? Só depois do século XIX são tornados conhecidos. E pronto, os do Marquês de Pombal, também, num período já de grande desenvolvimento, a Inglaterra também escreve,
o José da Cunha Bruxado também, portanto há alguns diplomatas que sim, que têm. Agora não sei se, assim de uma forma tão sistemática, não o conheço, aos conselhos de Dom Luís da Cunha, tem muito aspecto económico também, este próprio, eu fiquei mas o Sousa Coutinho, eu creio que é mais de caráter político, mas eu encontrei algumas ofícios volumosos do Francisco Sousa Coutinho, que ainda não tive tempo de ler, com um programa político, digamos assim, com um programa político. Portanto, a pesquisa nos arquivos diplomáticos traz-nos é uma colheita que dá frutos, é uma boa safra. É uma boa safra. Eu vou juntar agora duas perguntas que tratam basicamente do mesmo tema, a do Daniel Pimenta e do Daniel Borges, certo? Em linha de máxima, o que eles perguntam é a respeito da relação a esses tratados europeus que tratam do território nas Américas e os conflitos locais que aconteciam nesses territórios fronteiriços, né? Então, eles queriam saber se há algum reflexo desses conflitos nessas tratativas e se há alguma participação das elites locais envolvidas nesses conflitos, nessas tratativas. Parece-me que não há ainda essa lógica. Não vejo ainda essa lógica. A lógica é uma lógica colonial nos tratados, não é? São as conquistas, são a designação que eu encontro na troca de correspondência diplomática, por exemplo, na referência às possessões coloniais portuguesas, seja na Índia, seja na América, são as nossas conquistas. É evidente que as elites locais, e há uma imensa participação luso-brasileira na questão da ocupação holandesa no Brasil, não é? E isso, de certa maneira, reflete-se nos tratados de paz com a holandesa, com a Holanda, mas na lógica da potência colonial. A lógica é a da potência colonial. Não é a lógica do envolvimento local. Não vejo essa lógica. Não há ainda essa noção. Em termos de conflitos que influenciaram fortemente um tratado, ou seja, o não cumprimento de um tratado é precisamente o que aconteceu na sequência do Tratado de Madrid. E o Tratado de Madrid, de 1750, é também um exemplo de como a potência colonial não tem em conta os interesses locais. Caso contrário, não teria atribuído aquela zona dos 7 povos das missões, não teria sido negociada daquela forma. E é a guerra guaranítica que impede a concretização do Tratado de Madrid. Portanto, o Tratado de Madrid é um exemplo, digamos assim, de uma negociação que tem em conta limites de áreas coloniais, a definição de fronteiras, se quiser, mas essa definição de fronteiras é feita num gabinete que não tem em conta a envolvência, os interesses, as sensibilidades das populações. E eu encontro também esse espírito colonialista, por exemplo, nas negociações de Berlim,
no Congresso, na Conferência de Berlim, quando retalharam a África, não é? A África é dividida entre as potências coloniais europeias, sem ter minimamente em conta as sensibilidades locais, as, as divisões, digamos assim, territoriais dos povos, dos territórios africanos, que deram origem a Angola, a nações, a nações, mas Angola, Moçambique, Guiné, são, isto para falar no caso português, ou Congo, não é? Ou Tanzânia, outras potências africanas, outras nações africanas, foram decididas, essas fronteiras, esses limites, são decididas num gabinete em Berlim. Não tem em conta agora, no caso, por exemplo, no caso Brasil, há, e sentes isso, embora tenha sido fortemente reprimido o reinado da Dona Maria I, começar a despontar, digamos assim, um sentimento nacional, anticolonial, no território brasileiro. O caso de Tiradentes foi executado para ser um exemplo, mas é uma primeira manifestação no Brasil de manifestação de uma nação a crescer, não é? De uma nação a surgir. Entendi, muito obrigada. Eu vou fazer a última pergunta, então, fundindo a pergunta do Luciano César com a segunda pergunta do Daniel Pimenta, certo? O Luciano está perguntando acerca dos custos das embaixadas, se tem como conhecer esses custos e se a respeito das dificuldades que eventualmente os embaixadores passavam e se há alguns lugares em que esses custos são considerados maiores, como Roma, ou Londres, essas grandes capitais. Nesse sentido, complementando, Daniel pergunta sobre esses presentes, se essa questão dessas trocas de presentes, ela se dava em vários níveis, por exemplo, se não era só entre embaixadores, mas era também entre figuras influentes, e se há algum estudo relevante acerca dessa troca de presentes. Eu não ouvi bem todas as palavras, mas penso que é os recursos das embaixadas, é? Exato. Portanto, há aqui duas questões. Uma é sobre os recursos da embaixada, os recursos económicos da embaixada, a outra é a questão da troca de presentes, certo? Entendi bem? Exato, sim? Exato, são essas duas questões, exato. Que para às vezes portanto, às vezes não fica parada a imagem e o som, não é? Não ela varia, temos que ver duas coisas. Por um lado, o pagamento ao embaixador, quer dizer, o que é que o embaixador recebe em termos de vencimentos e ajudas de custo, e aí o pagamento ao embaixador é diferente, o grau de importância que o Governo Central atribui à embaixada. O que eu posso dizer é que encontrei um orçamento do Estado no sentido do pagamento aos embaixadores, e o embaixador em Paris vencia muito menos do que o embaixador em Roma. Portanto, variava o pagamento do embaixador, variava conforme a importância que se atribuía à corte em questão, mas também era diferente conforme a proveniência social do embaixador. Não é? Um elemento da alta nobreza tinha um tipo de vencimento que um magistrado, como por exemplo o caso do Duarte Ribeiro Macedo, não tinha. E também há a distinção entre embaixador, que não eram todos, não é? O embaixador normalmente era um embaixador extraordinário que ia para uma missão especial. Depois, se a missão não era, pronto, entrando na rotina, a sua designação é ministro, enviado extraordinário, ministro plenipotenciário,
Mas, portanto, como embaixador são nomeados, e a nomeação depende do nascimento, o caráter de embaixador é atribuído a elementos de alta nobreza. Duarte Ribeiro Macedo foi enviado, a designação que tinha era enviado, mas, portanto, o vencimento diferia conforme a importância da embaixada e conforme a importância social do chefe dessa missão. Mas havia ainda as ajudas de custo, não é? Havia ainda outros suplementos para questões especiais. Uma coisa é certa, todos se queixam, todos, sem exceção, se queixam das dificuldades económicas, de que o que recebem não chega para custear as despesas, e não estou a referir apenas aos embaixadores portugueses, porque os embaixadores franceses, conheço melhor talvez que outros, é exatamente a mesma coisa. A diferença que eu encontrei entre as queixas dos embaixadores portugueses e as queixas dos franceses, portanto, os embaixadores portugueses em França e os franceses em Portugal, é que as queixas dos franceses eram atendidas mais frequentemente e mais rapidamente. As dos portugueses muitas vezes demoravam tempo, mas isso também dependerá das épocas, demoravam tempo a ser contemplados, se é que o eram. Muitos se arruinaram, porque lá está, os tais sinais exteriores de riqueza deviam evidenciar prosperidade, não é? Ninguém gosta de fazer má figura, e muitas vezes os embaixadores tiravam do seu bolso para custear a magnificência das entradas, a riqueza, portanto, da sua equipagem, da comitiva, etc. Portanto, mesmo os franceses, e houve famílias de embaixadores que se arruinaram ao serviço do rei, era um serviço do rei, de facto, pelas enormes despesas em que se viam envolvidos. Quanto aos presentes, os presentes que eu há pouco referi, não é propriamente, não eram propriamente uma embaixada, porque eram os presentes referentes à comitiva de uma rainha que vai visitar um rei. Portanto, a rainha viúva, Dona Mariana Vitória, levou presentes para o seu irmão, quando saiu também recebeu presentes e entregou presentes, deu presentes. A lista desses presentes encontra-se, eu por acaso tenho aqui uma fotocópia de uma parte da lista, são, por exemplo, são às damas da comitiva, são adereços de diamantes, pedras preciosas, aos homens são caixas de ouro com brilhantes, portanto são objetos de adorno. Para as senhoras são caixas de rapé, tipo caixas para os homens, às vezes também dinheiro, pronto, em ouro, portanto são esse tipo de presentes. Mas esse tipo de presentes é interessante para a história da arte, é interessante, pronto, para a história, para percebermos, digamos assim, o gosto, a relação, a importância dos elementos de uma determinada comitiva. Há também os presentes de Estado, não é? Esses são aqueles que o embaixador leva para o monarca como uma dádiva do monarca que representa, ao monarca onde apresenta as suas credenciais. E era costume, quando o embaixador cessava funções, receber do monarca um agradecimento e, portanto, também um presente. Normalmente, que são isso, como eu disse, caixas em ouro e brilhantes, anéis, um anel, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, no caso
no caso os espanhóis, em Madrid, o sucessor de Dom Francisco, do Francisco Sousa Coutinho, o Marquês de Lariçal, Dom Henrique de Menezes, recebeu a condecoração do São Douro em brilhantes, toda em brilhantes, que a viúva depois teve que vender para pagar dívidas. Isso também encontrei na correspondência, mas portanto condecorações significativas como o do São Douro, e em que a joia é de facto uma joia preciosa. Os brilhantes eram muito pretendidos, eram muito usados nesses adereços. As espadas com o punho cravejado em brilhantes, por exemplo, são exemplos de... Outra questão é que nós hoje chamaríamos suborno. Isto não é um presente, não é? Mas às vezes aparecia como a forma de presente. E eu estou-me a lembrar de uma promessa, ou de uma proposta feita por Portugal a Mazarino, para que Portugal entrasse à mesa das negociações no Tratado dos Pirineus, que iria selar a paz entre a França e a Espanha. Prometeram 600 mil cruzados e o bispado de Évora, que o cardeal recusou, porque não precisava, era o homem mais rico da Europa. E estava muitíssimo interessado no casamento de Luís XIV porque era o gosto da Ana d'Áustria, no casamento de Luís XIV com a filha, com a prima direita, dupla prima direita, filha de Filipe IV de Espanha, e recusou. Mas nas instruções ao embaixador, o condutor vão expressamente duas coisas interessantes. Uma são 4 folhas folhas em branco, 4 assinaturas do rei em branco, para o embaixador, em qualquer negociação que fosse urgente, aceitá-la ou fazê-la, tendo já a assinatura prévia, a confiança prévia do rei para essa negociação. Portanto, vão 4 firmas em branco. E vai também uma quantia considerável para gastos secretos. E o que é que são esses gastos secretos? É para pagar serviços também secretos, não é? É exatamente para pagamentos que hoje em dia chamaríamos de suborno, não é? Também, de qualquer maneira, os costumes, Portugal, por exemplo, tinha, e todas as cortes tinham em Roma, os seus defensores, cardeais. Portugal tinha 2 cardeais a quem pagavam. Hoje em dia chamam-se, como é que é, lobistas, não? Não sei, mas pronto, isso há, não é? E era costume. Era costume. Bom, eu agradeço, então, imensamente a professora Ana Leal pela conferência muito interessante que fez com a gente hoje, pela generosidade de ter voltado aqui para encontrar com a gente, certo? Tão próximo do Natal, e esperando que a gente possa se rever em breve, todos nós, quem sabe, pessoalmente. Eu é que agradeço o convite da professora Marília, que com muito gosto aceitei, foi um prazer, e foi um prazer, é um destes prazeres que a pandemia nos trouxe, também tinha que ser alguma coisa, não é? Podermos desenvolver a criatividade e fazer estes encontros, que de outra maneira provavelmente não seriam possíveis, e assim podermos estar todos em contacto, próximo, através destes meios tão inovadores, tão bom, conhecer alguns de vocês, pelo menos a imagem, saber que estão do outro lado do Atlântico, que o Atlântico nos une, não nos separa, une-nos, e desejar a todos um alegre, um feliz Natal, o mais feliz possível, com saúde vossa, que são novos e têm a saúde, graças a Deus, mas dos vossos pais, dos vossos avós, das vossas famílias, e que consigamos
ultrapassar estas dificuldades presentes da melhor maneira, e estou a ver que sim, que esta vontade de continuar em frente e de fazer das dificuldades, dar a volta às dificuldades, toda esta criatividade é muito bom, e o mundo está para vocês que têm sofrido tanto com esta, nos vossos princípios de vida. Eu penso sempre que são sobretudo as pessoas da vossa idade, os jovens, mais afetados, porque de facto muitos sonhos estão suspensos, eu não diria cortados, têm ficado suspensos, não os percam e retomem-nos o mais brevemente possível. Muito obrigada a todos. Feliz 2021. Já tenho dificuldade em dizer. Um Feliz Natal e um Feliz 2021. Muito obrigada, professora Maria. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Boas festas para todos. Até breve. Obrigada.